obrigado a todos vocês, a todas vocês que vieram aqui nesse sábado à tarde. Não é o horário mais adequado para uma reunião tão densa como essa. Estou extremamente feliz com a presença aqui de tantas lideranças, de tantas amigas, de tantos amigos que estou reencontrando. Começo por agradecer ao nosso anfitrião, prefeito Toninho Silva, e a todos os prefeitos que aqui estão, vice-prefeitos, ex-prefeitos, encontrando aqui muitos ex-prefeitos, parceiros de toda a nossa caminhada, vereadores e vereadoras também de vários municípios aqui da região. Agradeço imensamente terem se deslocado até aqui para essa conversa. Muito mais do que discurso ou palestra, há 7 dias das eleições é hora de nós termos uma conversa de mineiro para mineiro, olho no olho, porque o que está em jogo vai muito além dos interesses de um partido político, de um grupo de pessoas. O que está em jogo tem a ver com a nossa história, mas principalmente com o nosso futuro. E eu quero agradecer imensamente a presença ao meu lado desse extraordinário companheiro, preparado, leal, correto e que escreve já uma belíssima página na história política de Minas Gerais. Saibam disso, o governador Alberto Pinto Coelho, que apresenta ao meu lado sempre estimulante e inspirador, Alberto. Quero cumprimentar e agradecer a tantas lideranças da cafeicultura, das cooperativas, dos sindicatos aqui presentes, através do Breno Mesquita, que em nome da CNA me entrega aqui esse documento, ao Arquimedes também, eu saúdo, ele que em nome do Centro de Comércio de Café também aqui trouxe a sua palavra de muita confiança e de apoio. Eu vou correr um risco que geralmente a gente não deve correr, mas eu vou agradecer nominalmente aos nossos companheiros de caminhada, ao grande deputado Carlos Mérez, deputado federal, nosso companheiro e companheiro permanente da cafeicultura, companheiro Bilac Pinto, nosso Bilaquinho, grande liderança também de Minas no Congresso Nacional, o atual deputado estadual e futuro deputado federal Carlos Eduardo Mosconi, essa grande figura, o homem responsável pela implementação do SUS no Brasil, ao deputado Antônio Carlos, aqui ao meu lado, Antônio Carlos Arantes, que é o companheiro de tantas caminhadas, esse meu amigo, irmão, companheiro, secretário do meu governo, Gilson Melo, homem respeitadíssimo também na política mineira e nacional, foi um parceiro em todas as horas em que eu precisei e que Minas precisou. Meu queridíssimo companheiro Dalmo, também uma figura extraordinária, uma grande liderança em defesa dessa região e também do café. Temos vários outros candidatos e candidatas a deputados que eu aqui saúdo e cumprimento, porque eu aprendi muito cedo, gente, que a política, isso serve para outras atividades na vida também, mas a política, isso é muito claro, política jamais pode ser vista como uma atividade solitária. Aquele ou aquela que acha e vai na televisão dizer eu tenho a solução, as fórmulas para resolver todos os seus problemas, se essa pessoa está acreditando nisso, ela vai se frustrar em primeiro lugar. E obviamente, se não tiver ela acreditando, vai frustrar aqueles que acreditaram nisso. A política, ao contrário de uma ação solitária, é e deve ser sempre, caríssimo companheiro Milton Reis, que saúde de forma especialíssima o exercício da solidariedade. Essa solidariedade que você jamais deixou faltar aos amigos de uma longa caminhada. Eu orgulho muito, Milton Reis, de ter herdado de meu avô e depois de meu pai essa amizade e a sua trajetória na vida pública mineira e nacional. Honra e orgulha a todos que a conhecem. Quero aqui, mais uma vez, agradecer ao documento que recebo, que lembrava, Mendes, lendo aqui rapidamente algumas das propostas, quando fala-se aqui de preços mínimos, de instrumento de garantia de apoio à comercialização, nós estamos falando de tudo que eu falava agora há pouco e, na verdade, que nós praticamos. Você se lembra disso? Quando eu era presidente da Câmara, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o financiamento diferenciado em razão da especificidade dessa cultura. Aqui fala-se também da recuperação do cateado e desprezado Conselho Deliberativo de Política do Café, que no nosso governo funcionará para valer, terá poder deliberativo.
Nós estamos falando aqui daquilo que nós construímos juntos lá em 2002. Eu era presidente da Câmara, com o presidente Fernando Henrique, construímos uma reunião com 5 ministros de Estado, entre eles o ministro da Fazenda, e ali, num dos momentos, que não são poucos, de crise do café, demos um sinal claro de que a articulação e a força política pode ajudar que as coisas caminhem na direção certa. E eu quero aqui deixar esse primeiro compromisso claro, para não me detalhar e deter muito o detalhamento desse documento. Quem vai compor o Conselho Deliberativo de Política do Café, que terá o poder deliberativo, são vocês daqui. É Minas Gerais que vai produzir a Política Nacional do Café, que vai se sentar com o ministro da Fazenda para definir o que fazer. Falavam de crédito, falavam de preços mínimos, falavam de previsão honesta e séria da safra, que é essencial para ninguém ficar se enganando o tempo inteiro, como acontece hoje. Portanto, eu não me sinto aqui, eu, candidato a presidente da República, pedindo a vocês apoio. Eu sinto que nós somos um time de pessoas que têm a oportunidade de depois de 60 anos, eleger pelo voto direto um presidente da República com os valores de Minas, com os compromissos de Minas e com a coragem que teve lá atrás Juscelino Kubitschek para fazer um governo verdadeiramente transformador no Brasil. Parece que a história nos prega algumas peças ou nos dá alguns sinais. Parece que de 30 em 30 anos surgem para Minas Gerais algumas oportunidades, que, portanto, se nós pensarmos no tempo de um século, seriam apenas 3. Há 60 anos exatamente, Juscelino Kubitschek, que muito pouca gente acreditava no Brasil que teria condições de vitória, se sagrou presidente da República e foi o presidente da modernidade, o presidente da industrialização do Brasil, o presidente da reconciliação dos brasileiros consigo mesmo. 30 anos se passaram. A história deu novamente ao mineiro a possibilidade de nos reaproximar, de nos reconciliar com a democracia e com a liberdade, os valores mais essenciais para nós mineiros. Tanto que Tancredo, seu amigo, costumava dizer que liberdade é outro nome de Minas. Coube a ele nos levar a esse tempo de instituições democráticas sólidas, liberdades absolutas, para nós mesmos construirmos o nosso caminho. O destino não permitiu que Tancredo assumisse a presidência da República, mas a sua principal obra foi concluída, porque hoje aquilo que ele sonhava, que era que os brasileiros pudessem, por suas próprias razões, pelas suas próprias avaliações, escolher o caminho a seguir, é uma realidade. Não depende de outras pessoas, depende apenas de nós. E no momento em que eu assumi a candidatura à presidência da República, eu não fiz isso em meu nome pessoal, sabe disso o governador Alberto, o prefeito Toninho. Não era um projeto ousado de um ex-governador de Minas, tampouco de um partido político. Quando eu assumi o desafio, e não é fácil, vocês sabem disso, de construir no Brasil, com essas dimensões, uma candidatura presidencial, sobretudo enfrentando aqueles que não têm limite algum na utilização da máquina pública para vencer uma eleição, eu dizia lá atrás, e repito aqui hoje, há uma semana da eleição, eu vou levar comigo os valores e os exemplos de Minas. A força do ferro das nossas e a coragem no olhar de cada um de vocês, a confiança que percebo no abraço afetuoso, apertado, no sorriso de uma senhora, no sorriso de uma criança. Tudo isso vocês não têm ideia de quanto alimentam a minha alma e fortalecem as minhas convicções. Eu estou hoje aqui em Varginha, não é por acaso. Há uma semana das eleições, há exatas uma semana das eleições. Nessas últimas 48 horas, fui a 4 estados. Continuarei a minha caminhada por outros tantos daqui até o dia da eleição. Mas eu venho aqui hoje a Varginha, de tanta história, de tanta representatividade para Minas produtiva, para dizer de Varginha aos mineiros do Sul, aos mineiros de todas as outras regiões e aos brasileiros que nos ouvem aqui, porque não tenham dúvidas,
caro governador Pimenta da Veiga, nesse exato instante, às 5h10 da tarde, os olhos do Brasil estão postos sobre esse nosso encontro. Querem saber o que Aécio foi fazer em Minas e por que foi a Varginha. E eu vou responder aqui agora a todos os brasileiros. Vim aqui buscar a energia final para vencer a criados aqui com os valores da família. Nós aprendemos na nossa casa que não se deve mentir, não se deve roubar, e o PT joga tudo nos pés. Impedindo que os jovens se interessem pela atividade política. Isso estará claro lá adiante. E é daqui de Varginha, da Varginha de tanta força e de tantos exemplos, que ao lado de Pimenta da Veiga, eu faço uma convocação a Minas e aos mineiros, de pé, em favor do Brasil decente, do Brasil honrado e do Brasil eficiente. Mas não basta apenas sairmos daqui hoje comentando o nosso encontro. Eu peço a cada liderança, a cada amigo e a cada amiga, que a partir desse instante, em cada minuto, em cada hora que nos separam da eleição, usem as redes, usem o telefone, procurem seus companheiros e me ajudem a vencer as eleições no Brasil. Mas ajudem fundamentalmente a que Minas não caia nas mãos daqueles que o Brasil hoje despreza. Os estados mais importantes do Brasil, onde o PT vem governando, o PT vem perdendo as eleições. Portanto, tão importante quanto me darem o seu voto para que eu mude o país, é dar o seu voto, o seu apoio, o seu trabalho, para que Pimenta da Veiga, com a sua honra, com a sua experiência, com a sua correção, vença as eleições. É possível vencermos em Minas e vamos vencer em Minas com Pimenta da Veiga, governador do Estado, Anastasia, senadora da República. Eu não pararei. Continuo daqui até o dia 5 de outubro, às 5 da tarde, falando, trabalhando e dizendo a minha verdade. E eu peço apenas isso. Peçam aos seus companheiros a reflexão e saiam daqui com o meu entusiasmo e sejam a partir desse instante, amigas e amigos, a minha voz, a minha